Quando a gente começa a estudar o tema de planejamento sucessório, quando a gente começa a se especializar nesse segmento de construção de uma estrutura jurídica para permitir a sucessão sem ônus proibitivos, sem necessidade de realização do inventário, de medidas judiciais ineficazes e de o risco, e com o objetivo de evitar o grande risco da família se despedaçar em razão de divergências quanto à forma de suceder esse patrimônio, a gente se depara com uma questão muito curiosa, que é a cultura do brasileiro de ter o apego pessoal às questões materiais. Então, aqui no Brasil, é muito comum encontrar pessoas físicas, né, que têm um patrimônio milionário vinculado ao seu CPF. Né? E quando a gente faz um comparativo com a legislação e as culturas de outros países, a gente verifica que em países, por exemplo, como os Estados Unidos, como o Canadá, por exemplo, é muito comum que isso não ocorra. Né? Aquelas pessoas que passam a ter um patrimônio mais relevante, elas não têm isso em seu nome, pessoa física, porque a herança decorrente, o tributo decorrente da herança, da sucessão, ele é proibitivo. Nos Estados Unidos chega a ser 40% de imposto, exclusivamente em razão do falecimento. E aqui a gente está muito próximo disso, porque hoje a gente está num patamar que vai sendo muito modesto, vai dos 20, 25 aos 30, 35% de custo. Tá? E tem um peso relevante a questão relativa aos honorários de advogados que você vai pagar. Só o imposto de TCMD, que é o imposto causa-mortes, ele hoje pode chegar a 8%, a depender do estado no qual o patrimônio se encontra. E esses 8% estão na iminência de virar 20%, porque tem uma reforma tributária tramitando e existe o projeto de transformar essa alíquota de 8% em 20%. Né? E se isso acontecer, a gente vai ficar nesse patamar de um custo em torno de 40% a 50% para realizar um inventário. Isso não tem a menor justificativa. Nenhum argumento se revela razoável para sustentar a ideia de que esse patrimônio deve estar em nome da pessoa física que adquiriu ele. Né? Rodrigo, e como faz então? Né? Como a gente pode ter patrimônio e não se submeter a isso? Veja, nos países em que isso está mais desenvolvido, culturalmente mais estabelecido, porque sem dúvida alguma, isso é uma questão cultural. Isso não se trata de uma falha da legislação brasileira. A legislação brasileira existe aí há décadas e sempre permitiu um planejamento sucessório. O que não existe aqui é o estabelecimento cultural do cidadão de não ter o bem em seu nome pessoa física, né? De não ter isso constituído como uma empresa. Veja, você, a sua família é uma empresa. Né? Você tem custos, você tem rendas, você tem bens, você tem obrigações, então ela pode muito bem funcionar como uma empresa, ser formalmente uma empresa. E empresa não morre, amigo. Uma empresa não morre nunca. Os sócios da empresa podem vir a falecer, né? Virão a falecer, mas a empresa não. A empresa pode durar séculos. Né? Então, por que não constituir uma pessoa jurídica específica para a questão patrimonial da sua família? Então, no momento que você vier a falecer, nada vai mudar no tocante ao patrimônio dessa empresa, da empresa que você constituiu e que passou a ser dona de um patrimônio que é resultado do seu suor e, por que não dizer, do suor dessa empresa que é sua. Então, as pessoas, quando eu falo disso, elas temem a perda do poder sobre o patrimônio. Ora, quem suou fui eu, quem comprou fui eu
eu sou o dono de tudo e agora eu vou deixar de ser dono? Não, não tem nada disso. Você constitui a empresa e você é quem dá todas as ordens nessa empresa, ainda que esta empresa não esteja em seu nome, em razão da estrutura jurídica que a gente constrói para permitir que, quando houver a necessidade de uma sucessão, ela ocorra sem os herdeiros, os sucessores, terem que fazer um inventário. Então, todo o comando é seu, constituidor da empresa e detentor do patrimônio, porém, esses bens não estarão em seu nome e não sofrerão qualquer prejuízo em razão de um possível falecimento. Tá? Outro elemento importante está na estruturação dessa sucessão. Então, você não apenas vai poder definir como isso ocorrerá, mas você poderá, inclusive, reverter tudo que tiver sido feito, caso você entenda que realizou uma transferência de forma equivocada. Tudo é possível de ser revertido e depende exclusivamente da sua vontade. Além disso, caso aconteça a infelicidade de um filho vir a falecer antes do patriarca, todo aquele patrimônio que havia sido transferido com o fim de ser a cota-parte daquele filho, ele reverte para o estado anterior, se essa for a decisão do constituidor, e é repartido novamente entre os demais herdeiros. Então, independentemente de quem venha a falecer nesse quadro societário, o inventário não será necessário. Você não sofrerá, ou o seu patrimônio não sofrerá, os danos decorrentes do alto custo de um processo de inventário. Eu sou Rodrigo Azevedo, advogado especializado em Direito Administrativo e Direito das Sucessões. Deixo um grande abraço a você e a gente se vê no próximo vídeo.